Olá, bem-vindo ao canal Que Rola na Geronto. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está bastante atual, circulando bastante aí nas mídias. Nós vamos falar sobre cringe. Você já ouviu falar sobre cringe? O que é? Você acha que é cringe? Você se acha cringe? Nós vamos falar sobre isso hoje e para ter essa conversa a gente convidou a Pamela Lucas, que vai conversar com a gente um pouco sobre isso, para a gente saber o que, afinal de contas, é ser cringe. Então, Pamela, o que é ser cringe? Oi, pessoal, tudo bem? Vou contextualizar um pouco o que está acontecendo a partir desse advérbio, né, adjetivo que estão utilizando muito aqui no nosso país nesses últimos 15 dias. Então, a gente que está muito antenado aqui na internet, nas redes sociais, e está vendo as discussões que acontecem, a gente acabou vendo, né, nesses últimos 15 dias, que começaram vários memes, muitos memes, a respeito do ser cringe ou não. Se você é ou não é cringe e tal, e as pessoas discutindo acima disso, né? Então, fui pesquisar, porque também, pela descrição do que é ser cringe, estava lá me encaixando plenamente em todos os pontos que estavam sendo levantados. Vou contar para vocês. Então, tudo originou-se a partir de um tweet de uma publicitária. Um tweet é uma postagem em uma plataforma que chama Twitter, e nesse Twitter, essa publicitária chamada Carol Rocha, ela estava perguntando, fez um tweet, ela estava perguntando, né, aliás, ela estava pedindo para que a geração Z, que são, a gente vai conversar melhor sobre isso, mas são os jovens, né, de hoje em dia, os que têm aproximadamente 18, 20 anos, e nasceram de 95 a 2010, eles estavam pedindo para que essa geração falasse sobre os hábitos que eles consideravam cringe nos millennials, que é uma outra geração. Os millennials são aquelas pessoas que nasceram entre a década de 80, dos anos 80 até os anos 94. Então, foi um tweet provocativo e as pessoas começaram a responder embaixo daquele tweet. Então, tudo que elas achavam que era cringe, era um termo, né, que essa publicitária utilizou, que já era um termo conhecido e pouco conversado, mas já utilizado por algumas pessoas para dizer sobre algo que é fora de moda, que é algo vergonhoso, que é algo que está desatualizado, algo brega, né? Na verdade, o cringe é uma palavra de origem inglesa, né? To cringe, quer dizer algo vergonhoso, né? E aí aqui a gente utilizou como um adjetivo. Então, eu digo que alguém é cringe, alguém é brega, é fora de moda. E aí as pessoas começaram a responder esse tweet dessa publicitária dizendo o que elas achavam cringe. Então, o que elas achavam cringe elas listaram, né? Então, alguns hábitos. Por exemplo, pagar boleto é uma atitude cringe dos millennials, né? Usar calça skinny, aquela calça justa na perna, é um hábito cringe dos millennials. Usar o cabelo repartido de lado, assim, era um hábito cringe dos millennials. Tomar café da manhã, um hábito cringe dos millennials. E isso foi sendo rebatido, né, por todo mundo. E discutindo, eles foram discutindo isso o tempo todo. E aí, né, nessa discussão, então, se é cringe, então o millennial é cringe por fazer isso, você, tipo, os seus hábitos da geração Z também são muito diferentes, né? Tipo, ficar fazendo dancinha com TikTok, que é um outro aplicativo, também é um hábito esquisito, visto pelos millennials, né, na geração Z, usando algumas ferramentas, né, que não fazem parte do mundo millennial, e sim do mundo cringe. Então, essa foi a origem da discussão do que é, se a gente é cringe ou não. Isso viralizou na internet, então milhares de memes, né, apareceram e as pessoas começaram a ficar se provocando em relação aos hábitos do dia a dia, se são cringes ou não são cringes.
e a gente começou a repensar se os nossos hábitos são realmente cringes ou não. E aí a gente veio trazer isso para o canal para discutir um pouco. Pamela, só uma coisa, eu vi que esse termo foi o mais pesquisado no Google Brasil, 50 mais pesquisados, as pessoas mexeu tanto que todo mundo pesquisou muito, 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 e ganhou o top lá dos 50 mais pesquisados no Brasil, Google, nos últimos dias. Então, ainda estamos no auge dessa palavra, ela ainda está na ativa, é isso? Isso, viralizou, Marília, viralizou, tá todo mundo falando sobre isso. Se você abre a rede social, você só vê isso, tá todo mundo discutindo, as hashtags que são utilizadas são essas, tem meme em todo lugar, é disso que a gente ainda está falando na internet. Super atual. Até a Ana Maria Braga falou. Falou que era cringe, né? Por que ela era cringe? Alguma coisa assim. E ela, quando mostrou o cabelo repartido dela, ela não concordou. Ela ficou brava, porque ela negava e a repórter, mas o seu cabelo é do lado. E ela, não, mas isso não tem a ver, para ver como é complicado essa expressão. Obrigada, Pamela. Aí, completando isso que a Pam falou, em termos, e a que a Marília também trouxe, né? Então, por exemplo, no Instagram, a hashtag cringe, ela teve mais de 23 milhões de publicações. Uau. E o TikTok, né, que tem os vídeos, tá? Eles já ultrapassaram 10,5 bilhões de visualizações. Então, só para a gente entender que a gente não está discutindo cringe aqui. Cringe virou uma febre e as pessoas estão discutindo isso em todo lugar. E aí, por que a gente achou legal trazer aqui no canal? Porque aí a pessoa ouve falar e não sabe do que se trata. E daí ela fica desatualizada e vão falar que ela é cringe. Então, a gente trouxe para cá, que é para ela não ficar desatualizada, né? Então, aí, em cima daquela coisa que a Pan estava colocando, tem outras coisas, né? E assim, tipo, eu devo admitir que quando eu li, eu me classifiquei altamente cringe, né? A história de tomar café da manhã, que eu adoro, tomar café várias vezes ao dia, só teve uma que eu não faço, que é aquela de beber cerveja em litro, né? Aquelas canecas que são litro, isso também é cringe. Não, assim, ser apaixonado pelo Harry Potter ou por filmes da Disney, ser uma pessoa mais saudosista, usar sapatilha de bico redondo, isso me pegou na alma, porque eu faço as mesas de biquinho redondo. Gostar de astrologia é uma coisa que eu faço, muita gente faz, muita gente que fala comigo faz, então eu quero acreditar que muitas das pessoas com as quais eu tenho contato são todos cringe, que é a história de conversem os emojis, né? Usa o emoji rindo, usa o emoji chorando, ou coloca a risadinha lá, RS, RS, RS e tal, isso também é cringe, né? Pelo menos é assim que as pessoas estão chamando de cringe, tá? Aí, assim, o que a gente conversou, né? Assim, a gente eu tentei fazer um levantamento sobre essa questão das gerações, porque aí você tem uma geração falando da outra, mas então é interessante a gente entender essa história das gerações, tá? Mais recentemente, eles estão até mudando o conceito, mas eles falavam que você tem uma geração para outra e que uma geração dura mais ou menos 15 anos. Atualmente, eles estão falando que, por conta da tecnologia, isso está até reduzindo. Mas, então, eu vou começar do mais novo para o mais velho ou do mais velho para o mais novo, gente? O que vocês preferem? Do mais velho, acho mais interessante. Do mais velho para o mais novo, tá bom. Porque aí é progressivo, acho que vai didaticamente. Tá, então eu vou começar pelo que mais a gente encontra, e tem mais velho que isso, mas eu vou deixar para o final. Então, a geração que nasceu entre 1945 a 1964, que somos todos nós, com exceção da Pan, somos a geração Baby Boomer, tá? E aí a primeira definição que eu achei dos boomers foi pré-internet. Eu já me senti jurássica, né? Porque aquela história do pré-internet. Mas é verdade. Quando a gente nasceu, não tinha internet, nem computador, nem nada disso. A gente não foi criado com isso. Ia na escola, não tinha nada disso. Isso é verdade. Então, são pessoas que nasceram no pós-guerra e eles puseram algumas características. Então, pessoas que ficavam 30 anos na mesma empresa. Eu me sentia própria, porque eu estou com quase 30 anos de universidade. Então, eu
pessoa própria, né? E são pessoas que, porque vivenciaram na sua infância situações de instabilidade, elas são do pós-guerra. Então, elas cresceram buscando estabilidade financeira e emocional. Então, essa é uma característica dos boomers, ou pelo menos de uma parcela significativa das pessoas que nasceram nesta geração. A geração seguinte, que é a geração que são as pessoas que nasceram de 65 de 1965 a 1980, é a chamada geração X, tá? Que são os filhos dos boomers. Tá? Eles julgavam os boomers cringe, né? Eles achavam que eles eram chatos, antiquados. Quer dizer, essa história do cringe ela já vem historicamente. A característica que a gente achou deles, eles buscam acumular dinheiro rapidamente para depois poder curtir a vida. Então, eles trabalham freneticamente até os 50 anos e trocam a vida pessoal pela vida profissional. Tá? Essas são características deste grupo. Depois vem a geração Y ou Millennial, que é um pouco o que a Pan já começou a falar, que é a geração que está brigando com a geração Z. Então, são os nascidos de 1981 a 1995, tá? E as características dele, assim, ele olha para trás, para as gerações anteriores e pensa, estava tudo errado. Eu não quero nada disso na minha vida, isso está tudo errado, né? Então, eles não querem viver em função do dinheiro, mas sim viver com um trabalho feliz e com um propósito. Eles viram a chegada da internet e aprenderam a usar, então eles são os chamados imigrantes digitais. Quando eles nasceram, a internet estava começando a surgir, né? Ela surgiu com eles, mais ou menos assim, tá? Aí vem a geração Z, né? A geração Z, que começou toda esta polêmica do cringe, são os nascidos de 1996 a 2010. Então, características deles. Eles não querem seguir os padrões das outras gerações, eles são pessoas que recebem informações do mundo inteiro o tempo todo, em segundos, tá? Querem chegar no topo muito rápido e acham que estão, porque eles são muito informados, eles acham que estão preparados para enfrentar qualquer concorrência que possa aparecer. Aí a gente, fuçando um pouquinho mais, a gente encontrou que tem as pessoas que ficam no limbo, que são as entre gerações. Então, vocês têm os Xennials, que são os nascidos entre as gerações X e Y, e conhecidos, que a Y são mais conhecidas como milênio, né? Então, são as primeiras crianças que tiveram contato com o universo analógico e, quando adultos, se adaptaram ao digital. E os Zennials, que são os nascidos entre as gerações Y e Z, tá? Que eles são nostálgicos, hipersensíveis, agora eles são muito focados pelo marketing. O marketing foca muito neste grupo, tá? E eles acabam possuem certa independência financeira, etc. Então, eles têm uma visão, e talvez até por causa disso, essa coisa acabou viralizando, né? E dentro da geração Z, da própria geração Z, a gente tem, ela é subdividida entre o Gen Mi e o Gen Wi. Então, você tem dois grandes grupos dentro do próprio Z. O Gen Mi são os exagerados, os que buscam status, sucesso, querem aparecer, e os Gen Wi são aqueles que defendem as causas sociais com veemência, fazem as marcas repensarem estratégias. Então, eles são os articulados e que querem modificar o mundo, né? Então, isso aqui é só para a gente entender do que a gente está falando. E agora, mais recentemente, a gente tem a geração alfa, tá? A geração alfa é depois da geração Z, filhos dos millennials, que são os nascidos a partir de 2011. Então, essa geração ela já nasceu com o dedo grudado no smartphone, no iPad, no computador. Então, ela não vê, para ela, o universo não existe sem a tecnologia. Então, assim, é só para a gente entender, quando a gente, às vezes, conversa com uma criança mais nova, não sei o quê, você conta uma história, a gente estava brincando aqui, o que será que ele pensa quando ele vê um orelhão na rua? Ele deve achar que aquilo é uma obra de arte antiga, alguma coisa assim, né? Porque como é que ele vai entender? Isso não faz parte do mundo
dele e nem da compreensão de mundo que ele tem. Ele não entende o não digital. Então, quando você conta histórias de, olha, quando eu era criança, não tinha telefone celular, ele olha para você como se você fosse parente do Rex, né? Porque você deve ser parente do Rex. Ele não consegue te entender assim, né? Então, é só para a gente brincar um pouquinho em relação a essa questão das gerações, porque é por conta dessas diferenças que surge essa discussão do cringe. Fala, desculpa, eu te cortei. Não, imagina. Eu estava compartilhando aqui que eu tenho uma sobrinha da geração alfa, né? Então, ela que joga videogame online com o irmão dela, não entende como é que nós, millennials, né? Eu, a mãe dela, a minha outra irmã, jogávamos videogame num aparelho e que cada um jogava num momento e tinha que deixar o outro jogar depois, né? Porque na geração dela, todos jogam conectados ao mesmo tempo, né? Então, o interessante é o não conseguir ter essa visão de mundo, ele não consegue enxergar para além do dele. Eu só esqueci uma coisa, porque daí a gente ficou brincando, bom, o boomer começa com a gente um pouquinho antes da gente, e antes disso? Né? Quem nasceu antes disso é o quê? Aí eu fui procurar, eu vou repetir o que eu encontrei, hein, gente? Talvez procurando mais a gente ache outras coisas, mas as pessoas que nasceram entre 1925 e 1945, elas estão na geração silenciosa ou grandiosa. Esse é o nome desta geração. E antes de 25 está a geração perdida. Não me perguntem por quê, mas é assim que estava classificado. Também não consegui ir para além disso, mas é só para a gente entender esse universo de nomes em relação às diferentes gerações. Tá? E, atualmente, né, esse embate todo em relação às gerações, segundo algumas pessoas que estão discutindo isso, eles colocam que isso tem uma grande influência da questão da internet. E essas pessoas, principalmente os millennials, né, e a geração Z, eles estão brigando por espaço web, né, para estabelecer quem manda no território web. E daí, então, surgem essas discussões, e isso acabou aumentando bastante durante a pandemia, e por isso que a gente teve essa história de milhões e bilhões de visualizações e de hashtags envolvendo essas questões. E aí, gente, o que vocês acham? Eu queria pensar um pouco, Ieda, sobre essas questões de gerações. Eu estava me lembrando de uma música que eu gosto muito, quem interpretou foi a Elis Regina, que chamava Como Nossos Pais. E a música, em determinado momento, diz assim que minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos, e aí vai refletindo, e tem um momento lá no final da letra que fala assim, que o novo sempre vem, não é? Então, isso é fato. Eu acho que nessa retrospectiva aí de classificações que a Ieda fez, ela começou lá de 45 para cá e depois ainda pôs um pouco mais antes. Eu acho que por que nós estamos pensando nisso, né? E aí, fazendo uma comparação, o slogan principal das Nações Unidas é uma sociedade boa para todas as idades. Então, é inevitável que cada geração, que cada momento histórico tenha as mudanças, que isso não dá para a gente negar. Mas eu acho que o grande desafio nessas expressões é a convivência para todas as idades. Eu acho que não podemos esquecer que eu, por exemplo, fui conhecer a internet e já era jovem, né? Não nasci nisso, enquanto que nossos sobrinhos, filhos já sabem tudo isso e nos ensinam. Então, qual é o grande desafio? É estabelecer uma relação mesmo de boa convivência, com respeito às diferenças. E, como diz, eu gosto muito de sintetizar esse slogan, que é uma sociedade boa para todas as idades, é aquela que não permite que a diferença venha se transformar em desigualdade. Então, isso é o fundamental, que mesmo sendo de tempo passado, tempo futuro, ou presente, ou mais para frente daquilo que eu estou, a minha diferença não pode me dar uma condição de desigualdade e de desrespeito e, mais grave ainda, de discriminação etária. Eu acho que isso que é o perigo que as gerações podem correr, de discriminar aquele que
também fala que você não sabe nada ou você sabe tudo, ou que não tem lugar para você só porque você é uma geração X, Y, Z, alfa, qualquer letra do alfabeto que vem. Então, como nós estamos pensando na questão da velhice, do envelhecimento, o cuidado e a preocupação, e eu acho que é mais que isso, eu acho que é a reflexão para não cairmos num mundo preconceituoso, onde as palavras que hoje também nós ouvimos muito, que é ageísmo, etarismo, idadismo, edadismo, discriminação etária, preconceito etário, que isso não possa acontecer, independente da idade que a pessoa tenha. Como nós trabalhamos com envelhecimento, nós temos discutido muito isso, que a propósito, não é? As Nações Unidas lançou um documento super importante para reduzir o preconceito, o ageísmo em relação à idade, sobretudo das pessoas mais velhas. Eu acho que essa conversa me remete nessa discussão e essa contribuição que eu queria trazer um pouco para a gente pensar, já que nós temos aqui conosco pessoas que não são certamente dessa geração aqui que nós estamos falando, e eu acho que mais do que classificar o que você não gosta, você tem que respeitar. Posso usar calça skinny? Posso. Posso gostar de café? Posso. Posso não gostar de café? Posso. O que não podemos é fazer disso um motivo de discriminação e tratar essas pessoas de forma desigual, partindo de que não há lugar para ela nessa vida. Até porque essa geração que hoje está presente, daqui 5, 10 anos já tem alguém que vai falar o que eles estão fazendo e dizer que não são bons. Eu acho que Marília, essa que você está colocando, preocupação. Essa última sua colocação, ela foi uma discussão, acho importante a gente colocar isso também. Então, assim, o que é cringe para uma geração Z hoje, ela vai ser a realidade dessa geração amanhã. Então, o que hoje eu critico, amanhã alguém vai me criticar, isso é um fato, né? Então, assim, nem sempre as questões são conflituosas, a gente tem que entender que as características que contemplam uma geração, elas são criadas a partir de uma série de acontecimentos durante a vida dessas pessoas, acontecimentos esses econômicos, políticos, culturais, e por isso você não pode ficar alheio a isso. Então, por exemplo, você chama parte da geração, de uma das gerações lá, que agora, cadê? Eu não me lembro, aqui. Parte de uma dos Zennials, né, que estão no meio do Y e do Z, dizem que eles foram muito marcados por questões globais. Então, eles viveram a crise global de 2008, eles viveram o ataque das Torres Gêmeas. Então, é uma geração mais sensível, mais emotiva, etc., não porque aconteceu com ela, mas ela vivenciou essas mudanças no mundo. E, assim, então, que essa questão de conflito de gerações, na verdade, essas diferenças entre gerações, elas acompanham toda a história da humanidade, e ela ocorre devido às renovações naturais do mundo. De uma certa forma, teve um autor que escreveu, eu achei bem interessante, ela visa testar o grau de adaptação daqueles que estiverem em conflito. Então, o quanto eu me adapto ou não às mudanças do próprio mundo. O importante é a gente entender que todos nós somos seres humanos, todo mundo é diferente. Então, assim, embora a gente tenha feito algumas características da geração essa ou aquela, não importa, as pessoas em si, elas são diferentes. E a questão aqui, mais importante, eu acho que é a questão de criar o espírito do tempo coletivo. Vamos entender que vivemos em diferentes tempos. E o tempo que eu vivi, ele é determinante pela maneira que eu vou ser. E isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. É isso que constrói a história da humanidade e que é uma coisa importante e muito importante para qualquer sociedade, para o mundo de um modo geral. Sérgio, o que você acha? Ieda, então, desculpa, só antes do Sérgio, queria fazer uma observação que em cima um pouco do que você falou e da Marília. Que assim, o termo, quando você falou dessa coisa que a geração Z hoje, ela nem é mais a mais jovem, porque a gente já tem a geração alfa, que é mais jovem que ela. Mas ainda essa geração alfa ainda é muito jovem. Mas, enfim, eles vão ser, daqui a pouco, para a geração alfa, o que eles estão sendo hoje, o milênio está sendo para eles, quer dizer, eles vão ser os ultrapassados, né, daqui a pouco. E aí, seguindo um pouco nessa linha, a observação que eu queria fazer é que você usou lá atrás, você falou que uma das questões que definem você ser cringe é você usar, quando você vai numa mensagem de texto, você quer rir nessa mensagem, você bota RS, né, de riso, né?
RS, 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 né? Ou põe o emoji. Ou põe o emoji. Então, só para entender que assim, a geração que critica isso, que é a geração Z, ela usa como? Ela usa kkkk, né? A letra K várias vezes, repetida. Então, só para dizer que Machado de Assis, em uma de suas publicações, usou o kkkk. Então, eles não estão fazendo nenhuma novidade. Entendeu? Isso, e eles estão retomando eles estão retomando alguma coisa da que vem lá de trás. Então, silenciosa. Isso. E aí que eu disse que a Marília falou, né? Como nossos pais, né? Quer dizer, na verdade, estamos repetindo alguma coisa que lá atrás a gente já fez. Eu acho o seguinte, eu fico escutando tudo isso, eu acho muito interessante. Eu lembro a todos que realmente cada geração tem suas características, ainda bem. E eu acho que as características que vão aparecendo nas gerações, elas devem ser características que levem um movimento da sociedade para um desenvolvimento da sociedade. É lógico que tem aí os estereótipos de cada geração, né? E entender cada geração é muito bom. Aliás, quem usa muito essa terminologia, mais do que só a internet, mas quem usou e começou essa coisa foi a propaganda, né? As pessoas de marketing, porque queria entender o que cada geração tem na cabeça, como é que ela se porta frente a determinada coisa, por exemplo, vai se comunicar. Como é que se comunica? A geração Baby Boomer foi de um jeito, inclusive não tinha celular, não tinha nada, né? Tinha internet, não tinha nada. A geração X é de outro, a Y é outra diferente, a Z e a Alfa agora revolucionaram. Então, é muito importante para o marketing entender como que cada geração olha o mundo e como cada geração se relaciona entre si e com os outros, com a geração passada e com a geração futura. Então, apesar de ser alguma coisa que às vezes vira uma guerra, né, e deboche, tá certo? O cringe, eu acho que veio muito nessa coisa de meio debochada, né? Esses mais velhos aí, que nem eram tão mais velhos, né? Uma geração atrás, né? Esses daí não estão com nada, esses daí faz tudo tudo antigo, já são antiquados, né? Imagine as gerações mais, como eu me sentiria, né? Frente a... Mas o que a gente tem de entender é que realmente toda geração tem características próprias. Isto é rico, isto é riqueza do ser humano. Isto é uma coisa importante, até para a gente... Sabe quando a unanimidade é burra, e eu diria que ser totalmente igual, todo mundo jeitinho, todo mundo vestido do mesmo jeito, todo mundo pensar do mesmo jeitinho, também é burro, né? Então, ter características de cada geração é uma coisa interessante. E cada geração, esse é o grande objetivo, e eu acho que o canal tende a discutir isso, cada geração, não importa se olhar para a geração passada ou olhar para a geração que já veio mais recente, né? Cada geração tem de saber respeitar as características do outro. E entender que o mundo, para cada um, foi apresentado de forma diferente. Essa é a riqueza do ser humano, essa é a riqueza do desenvolvimento humano. Então, apesar do tal do deboche, dos memes que a Pamela colocou, né, das brincadeiras, das piadas que vêm, está por trás algo muito importante. Eu tenho de respeitar as gerações mais novas. Eu, como baby boomer, tenho de respeitar a geração X, que é dos meus filhos, né? Eu tenho de respeitar as Y, que podem ser talvez os netos, né? O Z e agora a geração alfa, né? Que são os que estão nascendo. E quem sabe, gente, olha, os baby boomer
vieram depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que jogou o mundo de ponta cabeça. Eu acho que agora, a próxima geração pós-Covid também vai ser estilo Baby Boomer, vai ser algo que tem de mudar esse mundo aí, ver o mundo com uma outra forma. Os que vão nascer a partir de agora, essa nova geração, vai ser um Baby Boomer 2. Provavelmente a geração beta, sei lá, né, que vai vir depois do alfa, mas o alfa que vai ficar nessa transição, quem já estava vai ter a influência de forma importante. Quem nascer agora já vai nascer dentro de um mundo que virou, concordo com você. E só para lembrar, Ieda, me permite que depois da Segunda Guerra Mundial, vários avanços a humanidade alcançou, ela parou, inclusive a Declaração dos Direitos Humanos veio em 1948, porque o mundo disse basta de tudo que nós assistimos. E eu acho que, a Segunda Guerra impactou todos os países, assim como nós também estamos sendo impactados pelo Covid. Pelo eu acho Covid que, Sérgio, agora. Você fez uma associação que me esperançou, viu, Sérgio, nesse sentido de caminharmos para uma sociedade que olhe e daí? Porque que foi a grande pergunta da humanidade pós-guerra, o que nós vamos fazer? E eu acho que fica o grande desafio mesmo é de valorizarmos todas as gerações. Isso não pode ser entendido como idealismo, mas como uma possibilidade no mundo onde as pessoas possam respeitar e a gente afastar dessa ideia economicista de que só o novo, o jovem, é que contribui e que colabora com a humanidade. Eu acho que isso é uma possibilidade muito possível de aprendermos com isso. Eu vou nesse sentido. Nessa discussão dos cringes, que eles começaram com essa coisa do ultrapassado, do que está em desuso, essa coisa toda, este adjetivo ele foi sendo modificado. E a coisa mais recente associada ao cringe é que ele pode ser um sinônimo de você se aceitar como você é. Tá? E você seja você mesmo, você não tem que se influenciar pelo modismo de ser isso ou aquilo, porque senão eu vou ser chamado de velho, ou você. Não, você tem mais é que ser como você é, porque esse é o seu jeito de ser dentro de um padrão, de uma geração da qual você convive que te faz bem. Porque você se identifica com essa geração. Eu acho que a ideia não é o conflito de guerra, mas os diferentes, como o Sérgio bem colocou, são o que fazem a sociedade ser algo rico. Só igual não é criativo e não é rico, então ser diferente é interessante. Agora, conviver com o diferente exige respeito de todas as partes. Tá? De um lado e de outro exige respeito. Então, o respeito, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final para essa discussão toda do cringe, respeito é bom, todo mundo gosta. E isto é o que mantém uma sociedade convivendo de uma certa forma harmoniosa. A gente tem que ter respeito por todas as gerações. Eu ia comentar, gente, que a resposta dos millennials, né, frente a essa provocação da geração Z, foi primeiro rebater, né, falar então que os hábitos deles são estranhos também, então usar o cabelo repartido ao meio é estranho também, ficar postando na internet com TikTok é estranho também, então se eles estão provocando a gente, eles também têm hábitos estranhos. E a segunda provocação, né, a segunda questão que foi rebatida foi a própria geração millennial não se aceitar como uma geração que está envelhecendo, né? Uhum. Que não é mais jovem como a geração Z. Então, essa também é uma questão que é importante de falar, porque numa sociedade que não enxerga, né, o velho, não enxerga como natural o processo de envelhecimento, que hipervaloriza a juventude, esse é mais um ponto que vai lá colaborar com os preconceitos em relação ao envelhecimento e a esse processo da vida, né? Legal. Então, eu queria, aproveitando isso que a Pamela falou, assim, trazer essa discussão, antes da gente terminar, para a questão do idoso, né? Porque essa briga de ser cringe ou não ser cringe, e quem é cringe, é uma
uma discussão que se faz de gerações muito jovens, que é a geração Z, que está na faixa aí dos 18 anos, né? Enfim, se eu não estou errado aqui na minha conta, para a geração dos 10, 15 anos, que é uma geração mais jovem, para uma geração millennial que está na faixa de 20 e pouco, né? 28, 26 anos, por aí, né? Então, a gente está falando de pessoas muito jovens. E aí eu queria trazer assim, como é que eles veem os idosos nessa relação? Porque eles estão falando entre eles, né? Então, eu separei aqui 2 comentários que eu vi no Facebook, eu vou trazer para vocês, que falam um pouco sobre o baby boomer, que somos nós, né? E assim, então a conversa começou quando um rapaz fez um comentário dizendo que ele foi chamado de boomer e ele não sabia o que era. Então as pessoas foram explicar para ele. Eu vou ler 2 comentários classificando como eles entendem o que é o boomer. Um dizia assim: boomer é basicamente velho, chato de internet. E em 99% dos casos, a foto de perfil é usando óculos escuros. Esse foi um. O outro é um pouco pior. Certamente foi uma ofensa. Ele está falando porque ele foi chamado de boomer, o outro falou assim: certamente foi uma ofensa. Boomers são uma geração de conservadores imbecis que hoje estão na faixa dos 50, 60 anos, são estúpidos, ignorantes, negacionistas e teóricos da conspiração. Então, essa é a imagem que essa geração mais jovem tem dos boomers, que somos nós. Então, Acho que o que falta leva, um pouquinho... a se pensar dessa forma? Ô, Carlos, você não acha que falta um pouquinho de história na vida desses mais jovens? Porque esta geração boomer foi a geração que reconstruiu o mundo pós a Segunda Grande Guerra. Se não fossem os boomers, nós não teríamos hoje a sociedade que temos. Então, eu acho que falta um pouco de história nessa construção. Né? Eu acho que tem uma outra coisa, Carlos. Talvez o que você falou, essa é a visão que essa geração nova tem dos baby boomers. Eu queria relativizar, né? Quer dizer, você pegou um comentário na internet, né? Então, é evidente, não podemos generalizar, quer dizer, que todos os jovens aí de 15 ou 18 anos ou de 20 e poucos anos pensam como esse cara aí colocou, essa cara, sei lá, colocou aí que, né, que é aquele conservador, etc, etc. Quer dizer, de qualquer forma, qualitativamente, a gente pode dizer que, olha, estão pensando isto dos boomers, né? Então, mas não podemos também generalizar de tudo, né? Quer dizer, um comentário na internet significa que todos os outros da mesma faixa etária pensam igual. Mas, de qualquer forma, é muito importante isso, saber que os mais jovens pensam que os mais velhos têm características que aparentemente são antiquadas. Tá? E o antiquado nem sempre é ruim. Exatamente. Isso a gente também vai provar. Aliás, esses mais jovens, à medida que forem envelhecendo, vão descobrir. Vão ficar antiquados. Exatamente. Então, Sérgio, só uma questão que é assim. Algumas ideias que eles esposaram, elas são perenes e vão permanecer. Então, Sérgio, isso que você falou, assim, não dá realmente para generalizar. A gente não pode dizer que todo jovem pensa dessa forma. Mas, assim, é que o termo boomer tem sido usado da mesma forma que o cringe. É que o cringe virou moda. Ele extrapolou, porque como foi a briga entre os millennials e a geração Z, o cringe acabou viralizando, né? E veio para a moda. Mas, assim, o boomer está sendo usado dessa forma também, né? Alguém fala alguma coisa e fala assim, você é boomer. Entendeu? Então, é uma expressão que está sendo usada da mesma forma. Adjetivo negativo. Negativo, pejorativo, entendeu? Exato. Então, é para se pensar. Eu penso que assim, a gente falha muito e falhou, continua falhando na ausência de políticas que tragam essa discussão para dentro das escolas. Porque isso que a Ieda falou, por exemplo, que falta história nessa fala dele, né? Falta conhecimento, e esse conhecimento poderia ser dado dentro das escolas. Exatamente. Não é? Então, a gente tem lá, eu canso de falar isso, né?
o artigo 22 do Estatuto do Idoso, que diz que deveria ter a discussão da gerontologia dentro das escolas, dentro de todos os níveis da educação, e a gente não tem isso, né? Então, isso seria um grande passo para que a gente não tivesse esse tipo de pensamento. Então, diga, Marília. Carlos, tem uma ideia bem bacana aqui, que de cada um dizer uma frase. Eu acho que a Pamela tem uma frase provocadora aqui para nós. Pamela, vai lá. Meu recado final aqui é que eu, da posição milênio, é que quem com cringe fere, com alfa será ferido. Gostei, pô. Essa pode ser a frase de chamada do episódio. Quem com Nossa, cringe fere, boa. com alfa será ferido. Gostei, bem legal, bem legal. Eu queria repetir a minha, que não é minha, das Nações Unidas, né? Que uma sociedade para todas as idades. Eu acho que é nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto. Todo mundo tem lugar nessa vida. Vamos lá e repito, não podemos permitir que as diferenças se transformem em fatores de desigualdade. Parei. Marília, eu vou atualizar, então, para a nossa discussão. Uma sociedade para todas as gerações. Muito bom. Bem, Sérgio, muito bem. E o que eu queria dizer é que eu acho que nós não devemos nos sensibilizar ou nos abalar com essas classificações. Nós somos quem somos e construímos e contribuímos muito com a construção desse mundo. O que falam a meu respeito não deve me atingir a ponto de me constranger em nenhum momento. Isso aí, tá certo, então. Então, acho que a gente pode caminhar para o fim. Espero que todo mundo tenha entendido, né? Então, finalmente, o que é cringe? Descoberto, será que eu sou cringe, né? E se somos cringe, como a Ieda falou, né? Somos cringe porque temos uma história, temos um modelo, né? Que a gente aprendeu a viver e que, assim, não quer dizer que a gente precisa ficar fechado naquilo, mas muitas das coisas da nossa história a gente acaba fazendo, a gente acaba seguindo, né? Então, não é vergonha ser cringe, embora o termo venha do inglês, né, que significa vergonha, sentir-se envergonhado, ou a tal vergonha alheia, né, que a gente não se sinta envergonhado de ser do jeito que a gente é, de ser e de pensar como a gente pensa, tá certo? Então, obrigado a todos, e não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para notificação e dar um like lá na nossa publicação. Até a próxima. Tchau. Tchau. Abraços. Tchau.